Oiê! Oi! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo Fashion. Eu sou a Duda. Eu sou a Tami e é um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre o que, amiga? Nós vamos falar sobre o mercado de moda. Você formou em moda e agora? O que você pode fazer? O que você vai trabalhar? Então vamos lá falar sobre isso. Então, amiga, me formei em moda e agora? O que eu vou fazer? Por onde eu começo a procurar emprego? Como foi pra você? O que você pensou assim? Eu acho que a primeira coisa a se fazer quando se forma em moda... Acho que quando a gente tá na faculdade, a gente já tem uma noçãozinha de pra onde a gente quer ir, né? E pra isso, uma ótima dica é fazer estágio, tá? Faça um estágio, que aí você vai ter um feeling ali. Mesmo que não remunerado, gente, a experiência vale muito a pena. É tipo caminhar pelo Vale da Sombra da Morte, o estágio não remunerado, mas ele vai te dar um norte. Ele vai pelo menos te mostrar assim, não, isso aqui eu não quero fazer, ou não, isso aqui é legal, eu topo fazer mais isso aqui. Eu trabalhei, eu me lembro, em uma loja de tecidos. Cheguei eu bem humildezinha pra trabalhar, eu achei que eu fosse conhecer tudo de tecido. Na verdade, eu fui carregar tecido, meu amor, e cortar tecido. Então ali eu já sabia, eu aprendi muito, mas eu já sabia que não era muito a área que eu ia, entendeu? Tipo, você não deu muito match ali, você falou assim, isso aqui vai ser rápido, né? Mas uma coisa que eu não tive e eu queria ter tido na época da faculdade era, por exemplo, um estágio em chão de fábrica. Ah, nossa, sim. Deve ser fantástico. Então, tem muito estágio não remunerado. É tudo que o povo quer, né? Um funcionário que você não vai pagar. Então, assim, se enfiem nisso. E aí, quando chegar na fase de formar, você já vai ter uma boa noção. O que eu acho? Que você tem que ver, pelo menos, se eu não tenho 100% de certeza no que eu vou trabalhar, mas tenha pelo menos uma noção, assim, do que é. Não, eu sei que eu não quero ser estilista, mas eu quero estar em fábrica. Eu quero estar em ateliê. Então, já começa por aí. Não, eu sei que eu tenho, igual eu, aversão a isso, então vai pro lado de negócios, entendeu? Pro lado administrativo, pro lado de gestão, mesmo que não seja de uma empresa de moda, começa a trabalhar nessa área de gestão, que aí você vai pegando know-how. Eu acho que essa é a primeira dica, assim, ter uma noção. Sim, e eu acho que é isso mesmo, né? Ter uma noção do que faz cada área, porque quando a gente fala de se formar em moda, né? De moda como uma profissão, a gente se limita ali a consultoria de imagem, estilista, eu acho, e sei lá o que mais, jornalista de moda, eu acho. Eu acho que é. E eu acho assim, consultoria de imagem, vamos abrir um parêntese, que não necessariamente você precisa se formar em moda para ser consultor de imagem. Então, assim, você não fez a faculdade inteira pensando que você ia ser só consultor de moda. Você tinha alguma coisa a mais na sua cabeça, verdade, tem que tirar. Né? E aí, assim, entendendo que tem várias áreas de atuação, você começa a abrir a sua cabeça para mais possibilidades. Porque, assim, também dentro da criação, a gente tem algumas opções. Você não precisa ser só estilista. Dá para ser estilista, dá para ser designer de estampas também, trabalhar com estamparia, trabalhar com modelagem também, ser modelista, então é uma outra coisa. Tem muita gente, inclusive, tem muitos designers de moda, a gente vê muitos na internet, que trabalham a técnica de modelagem que é a mulagem, que é aquela que você modela direto no manequim. No corpo, no manequim, exatamente. Então, isso cria peças assimétricas e muito perfeitas para um corpo. E aí, assim, leva o custo da peça, mas assim, vestido de noiva, normalmente é o que tem de mais chique, por exemplo, chique, uma Acho peça. Que toda alta costura é feita disso, né? E vocês podem não achar, mas no Brasil a gente tem muita alta costura, tá? Tem muita coisa. Quem trabalha muito... Também uma área que tem crescido muito, eu estava lendo sobre isso ontem, é a área, também aí voltada para esse segmento que a Duda falou, é a área de bordado. Também, tá crescendo muito, não tá? Muito, tudo que é manual, porque as marcas têm investido, por exemplo, a Patrícia Bonaldi só contrata bordadeira, né, para poder fazer toda a parte, né, ali, como é que chama, amiga, quando é o tecido e a gente vai colocar por cima a parte têxtil? A dublagem do tecido? A dublagem do tecido, entendeu? Então, assim, tudo isso daí, e eu acho que principalmente pra mim, a parte de modelista. Até me lembro de uma entrevista que o Ertkovic deu falando sobre isso uma vez, falando da importância. As pessoas querem ser estilista, mas, cara, você ser modelista de uma marca é, assim, de um potencial, de um
uma referência absurda, né? Não, e assim, a modelagem eu arrisco dizer que é muito mais importante que o estilo. Muito mais. Porque assim, o que a modelagem é? É como se assim, um fosse a pessoa que vai desenhar roupa e outra é a pessoa que vai fazer aquilo. Então, como assim, um arquiteto e um engenheiro, né? Mais ou menos assim, o arquiteto projeta a casa e o engenheiro vai lá e fala, tá, a gente vai precisar fazer uma fundação aqui, vai precisar ter... Por quê, né? O modelista, ele vai falar exatamente isso. A gente precisa de uma altura de cava, a gente precisa de uma cintura mais alta para trazer essa estrutura, ou precisa ter uma pence aqui, esse desenho não vai rolar, porque ele entende ali o movimento do tecido e que o nosso corpo, ele é esse objeto 3D, que ele tem volumes e a roupa, ela tem que preencher e tem que cair em cima disso, né? E era uma coisa que a minha professora de modelagem sempre falava e que aí a gente aprende com o passar do tempo, é que assim, o estilista acha que tudo pode, e não pode, porque o papel, gente, ele aceita tudo. Se você quiser fazer uma cauda de tubarão ali, o negócio vai aceitar, mas na prática, a modelagem não é assim. Então assim, um estilista... Um modelista pode até não ser estilista, mas o estilista precisa ser modelista para ele ter uma noção. Ele tem que ter uma noção, no mínimo uma noção de modelagem ele precisa ter. Dentro da área de estilo também tem a profissão de produção de moda, tem a produção... E assim, gente, pessoas que não têm criação própria, mas que têm loja, também tem o trabalho de curadoria, de buyer, de comprador. Ai, eu amo! Esse é um trabalho muito legal, é um trabalho parecido também com o trabalho de estilista. Porque quando o trabalho do estilo não é só desenhar a peça, né? Você tem que pensar todo no mix de coleção. Então, quantas partes de cima para quantas partes de baixo, quantas peças únicas, quantas terceira peça, né? E aí depois que você desenha toda a coleção, que você faz todo o mix de coleção, você faz a profundidade, né? De quanto que você vai produzir. De toda a grade, de toda a família. Quanto você vai produzir de cada uma. E o comprador, ele também faz esse trabalho, né? E o papel do comprador, e aí já fica a dica, né, pra vocês, é que existe, não importa o tamanho da sua loja, não importa nada... Toda loja pode ter 1 metro de arara, existe uma proporção ideal, de parte de cima para parte de baixo, para a terceira peça, para tudo. Existe, não é assim, ai não, vou vender só vestido, não é assim que funciona. O mercado, ele tem um número ideal e a gente precisa levar isso para o cliente final. Não adianta você desenhar a melhor coleção se você não está pensando nisso estrategicamente para chegar lá na loja e isso vender. Por isso que é toda uma equipe, né? E além disso, tem também o negócio da faixa de preço, porque daí a gente tem roupas que tem faixa de preço maior e roupas que tem faixa de preço menor. E aí você tem que pensar em tudo isso também. Então você tem que ter peças mais caras e peças mais baratas, para você atender o cliente, de repente fazer uma venda casada, né? Então você tem que ter esse olhar além da criatividade. Você pensa assim, se eu sou super criativa, eu vou fazer moda. Não. Você tem que pensar em toda essa... Não, eu gosto de desenhar, eu gosto de criar, então eu vou ser estilista. Não, você tem que pensar em toda a estratégia, porque não adianta você ser maravilhoso e o seu produto não vender. Nenhuma fábrica vai querer te contratar. Exatamente. Simples assim. Amiga, então vamos lá, recapitulando. Quais as áreas que a gente pode ter dentro dessa área de estilo? Estilista, modelista, pilotista também, designer têxtil. Designer de estamparia. Tanto a estamparia gráfica quanto a estamparia manual. Aí dentro, assim, quando você vai ser estilista, você tem dentro das empresas, dependendo do porte, você tem ali assistente de estilo, estilista. Um assistente de estilo faz, amiga? Um assistente de estilo, ele é mais responsável por assistir ao estilista. Então, por exemplo, o estilista, ele vai receber o fornecedor, ele vai escolher os tecidos, ele vai desenhar os modelos e o assistente de estilo, ele vai fazer as fichas técnicas, ele vai acompanhar, por exemplo, o estilista, ele cria a coleção e ele marca, por exemplo, a prova de roupa. O assistente é responsável de falar com o modelista e tá com as peças todas prontas no dia da prova. Isso é uma coisa legal também, gente. Eu não sabia até começar a trabalhar com moda, né? A gente desenha as peças, aí depois elas vão pra produção, pra modelar, pra peça piloto, pra produção da peça piloto, porque a gente faz uma peça antes da produção inteira, que é pra gente ver se aquela peça funciona. E aí a gente chama uma modelo de verdade, que daí a gente chama uma modelo de prova, que é uma modelo que tem um corpo diferente da modelo de passarela. Normalmente é uma modelo que tem um corpo mais real, mas é uma modelo ainda, né? A gente chama modelo de prova pra provar. E aí é o momento de que agacha, levanta, vamos ver, tá confortável, tá pegando embaixo do braço alguma coisa, a calça tem que subir a cintura. Então a gente prova, faz
Desculpa, todos os ajustes necessários, e aí se precisar, mexe na modelagem de novo, tal. Isso tudo, gente, por exemplo, e aí você pensa, tá, legal, né, se precisou mexer na modelagem, tudo certinho, faz a produção daquela peça. Era uma calça, por exemplo, vendeu muito bem. Na coleção que vem, a gente vai relançar essa calça, mas vamos lançar numa cor diferente? Beleza. Mas não tem no mesmo tecido, vamos pedir num outro tecido parecido? Tem que repilotar, porque muda o Muda comportamento. completamente. O comportamento do tecido é outro. E outra coisa também que cabe aí, hoje a gente já tem empresas e sistemas especializados nisso, é a parte da ficha técnica. Porque isso daí, tem gente que a gente paga hoje só para produzir a ficha técnica, entendeu? Por quê? Porque a ficha técnica vai te dar um real valor de quanto aquela peça vai ficar. Exatamente. Entendeu? Quanto de zíper você vai gastar, por exemplo, para fazer 200 peças, quanto de botão, quanto de tudo. Qual o consumo do tecido. Para você ter uma noção se realmente aquilo ali vai ser rentável. Viável para você. E aí na prova, né, quando a gente faz a prova da peça piloto, a gente vê tudo isso, porque a ficha técnica, ele é o mais importante. É o mapa, ali, né? Ele é a identidade da peça, ali a gente tem tudo, né? Aí a gente vai colocar a hora máquina, qual foi a dificuldade que a gente teve para produzir aquela peça também, porque se foi uma peça que a costureira levou 3 horas para fazer, num dia ela vai fazer 2, 3 no máximo. Então é uma peça que vai ficar cara para a empresa, sabe? Então também assim, vale a pena? Tudo isso precisa ser alinhado. calculado. Então assim, não é uma tarefa tão simples criar uma coleção. Porque a gente cria, a gente pesquisa a tendência, depois a gente vai atrás dos tecidos, aí depois a gente faz as fichas, faz os desenhos, né, pilota, e aí a gente vai, daí depois que você vê o custo daquela peça, aí você joga a margem de lucro para atacado e varejo, pra ver se vai ficar viável. Tipo, tu fala, o vestido ficou lindo, mas assim, nesse valor eu acho que vai ser muito difícil vender na minha loja, né? Vocês entendem por que precisa ser 1 ano antes da coleção chegar na loja? Porque é um processo enorme. Eu acho que outra área também que cabe dentro disso aí pra gente falar são as áreas das facções, né? De pessoas que fazem... Eles, tipo assim, não querem o contato com o estilista, né? Não querem ter um estilista, então eles só recebem a partir da peça piloto para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo ali. Em Goiânia tem muita facção, é conhecido por ter muita facção. É muito normal que as lojas de roupas, elas tenham parcerias com facções, né? Porque o que é a facção? A facção, ela é aquela empresa que vai receber uma peça pronta, a peça piloto, o rolo de tecido. Sim. Ou não, normalmente eles recebem cortado já, né? Muitas vezes, depende. Depende. Por isso que tem empresa hoje que é só do corte, mas assim, a maioria entrega a ficha técnica e o rolo. E o rolo do tecido. E a peça lacrada. E o aviamento. E a peça lacrada. E a peça lacrada. A peça lacrada que a gente fala, então assim, a gente fez a peça, porque tem peças, às vezes, gente, que a gente precisa pilotar 3, 4 vezes. Sim. Né? Deu errado, ficou ruim. E aí não dá pra arrumar, tem que fazer de novo. E aí a gente faz até ficar boa, aí deu certo, a gente lacra a peça e junto com a gente manda pra facção o rolo de tecido, a ficha técnica, a peça lacrada e aí e os aviamentos. E os aviamentos. E a facção, ela devolve todas aquelas peças, tipo, produzidas. Então, por exemplo, eu mandei uma calça e eu falei assim, eu quero 30 dessas calças. Mando no rolo de tecido, os aviamentos, ela me devolve as 30 peças, as 30 calças produzidas, né? Aí, a gente tem que ter o controle de qualidade interno quando a gente recebe essas peças. De ver se vieram todas no mesmo tamanho, de medir. Se o acabamento foi feito, se o acabamento tá tudo legal. Daí a gente tem que ter esse controle de qualidade também, porque daí a facção, gente, pensa que é um trabalho rápido. Assim, eles vão, é aquele trabalho loucura que a gente vê, um atrás do outro, assim, que... E por que tem marcas que trabalham com facção e outras que não trabalham? Porque a facção, ela não aceita pedido pequeno. Você não vai chegar lá e vai falar assim, eu quero 50 itens. Aí vai fazer um beijo, meu amor. Então, assim, pra ele só compensa se for uma quantidade muito grande. Então, a marca precisa ser muito grande e ter uma grana muito grande. Ter volume, profundidade de estoque. Profundidade, tudo, porque aí ela já comprou o tecido, ela já pagou aquele tecido, ela tá pagando a facção, o produto tem um tempo pra chegar. Então, assim, grandes marcas trabalham com facção. Se a marca ela é pequena, ela produz ali 100 peças, ela não consegue. Então, tudo isso é relevante. Por isso que, às vezes, vocês veem que algumas marcas, elas têm a própria confecção. E também, assim, você mantém um controle muito maior, né? Sim, E aí tem essa diferença, gente. Então, de confecção para facção, tá? Então, confecção, normalmente ela cria e a facção, ela só executa. Reproduz, né? É isso mesmo. Pra área de estilo, acho que as principais são Também que tudo interligado, mas assim, eu acho que fotografia de moda... sim, campanha publicitária de moda, pega sim. muito isso, porque não tem como você fazer uma coleção desse tamanho e não finalizar ela com fotografia, né? Fotografia, filmagem... Ainda mais hoje, né?
É verdade. Se você não publicou, você não fez uma coleção, amor. Esse é o fato. Essa é a realidade atualmente. Essa é a realidade. Né? E da área comercial? A área comercial abre bastante o leque, né? Muito. Eu acho que eu sempre ouvi a frase no varejo que o varejo é a área mais acolhedora que existe no mundo, e é verdade. Porque o varejo, ele aceita a gente de todo lugar, né? O povo vem pro varejo, eu sou engenheiro, venha. Eu sou veterinário, venha. Aqui a gente não tem problema com ninguém. Mas para a área do varejo, eu acho que as principais hoje é marketing, gestão, né? Marketing de moda é uma profissão muito valorizada hoje em grandes empresas. Especialistas de varejo, né? Especialistas de tendência, que aí a gente entra com Hunter, que é assim, a área mais, o povo acha que não, porque eu quero ser com Hunter. Cara, estilista não contrata com Hunter. Quem contrata com Hunter é varejo, amiga. E assim, e é que é legal que o Cool Hunter, que é o pesquisador de tendências, Sim. ele não atua só em moda, gente. Ele atua em todas as áreas. Todas as áreas de tendência. Tipo, é muito incrível que eu me inscrevi num curso de tendências há uns 2 anos atrás e a professora estava entregando um trabalho muito massa pra Colgate. E eu fiquei... Que legal! Eu vi um cara no TikTok que entregou uma pesquisa de tendência de gastronomia. Olha só. Fantástico, fantástico. Então, assim, o Cool Hunter, ele vai muito além. Ele analisa o comportamento do mundo. Sabe, amiga, quando eu fiz o curso de pesquisa de tendência no Marangoni, lá na Itália, é isso que eles falavam muito, que a tendência de moda, ela nunca vem da moda. Não. Você pode ver que ela é um reflexo do que tá acontecendo no mundo. E na época, foi 2016, então a gente tava entrando no minimalismo, nesse negócio Começando a falar sobre isso. E a gente tava valorizando muito aquele negócio da vida mais saudável. Foi quando o exercício físico começou a vir mais à tona. Gabriela Pugliese tava bombando. Aquele Mahamudra, que a galera tava bombando, né? E aí eu lembro muito que ele levou a gente num prédio que tem chamado Bosco Verticale, lá em Milão, que ele tava falando, né? Que essa era uma tendência muito grande, essa tendência de wellness, de bem-estar, e de fato foi. A gente viu nos anos seguintes, 10 anos, né? Como isso refletiu, e ele falou muito sobre isso, sabe? Tipo, que é uma tendência que você começa a perceber, tipo assim, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde delas, elas estão querendo se alimentar melhor, elas estão querendo comprar peças com qualidade para casa delas, sabe? Então elas estão abrindo, então você vai vendo esse comportamento em outras coisas e a moda é a ponta da cadeia. É isso mesmo. É a última coisa. E eu, antigamente, eu pensava que assim, e eu acho que antigamente era assim, a minha época, muito atrás, hoje eu acho que mudou. As pessoas tinham uma ideia que, tipo assim, o Cool Hunter, o que ele fazia? Ele determinava o que ia ser tendência. Ele que escolhia. Ele escolhia. Ditava a tendência. Exatamente. Falou assim, não, agora esse ano a tendência vai ser essa e essa, entendeu? E tá aí uma outra coisa que casa muito com isso, é esse negócio da cor do ano. Da Pantone. A Pantone lança a cor do ano, mas tem ano que não desce goela abaixo. E o povo fala, não, meu amor, não vai ser essa cor do ano. Vai ser outra. Exatamente, porque não adianta determinar. É o comportamento das pessoas que vai, entendeu? Te indicar o que é. E o Cool Hunter, ele faz esse serviço. Ele viaja pelo mundo. Olha que profissão chata, gente. Viaja pelo mundo, analisando o comportamento para falar, olha, agora vai ser isso. O ano passado saiu falando que a tendência de moda para os próximos anos seria muito comparada à gastronomia. Tanto que a cor do ano veio ligada a isso. Foi o Mocha Mousse. Que foi o Mocha Mousse. E teve um amarelo manteiga também junto. Teve o amarelo manteiga, né? Que já comida também. Foi tudo junto. E outra coisa é, tipo, você vê as últimas campanhas estão sempre relacionadas a bebidas, a drinks, a comida. Café. Olha quantas marcas de luxo estão lançando café, gente. A experiência, né? Outra coisa que não tinha antigamente na moda e que eu acho que é uma área que vai crescer muito nos próximos anos é a área de branding de moda. Específico de branding de moda. Porque hoje você não abre mais uma empresa se você não falar em posicionamento de marca. É verdade. Você não tem. E assim, de qualquer área, gente, assim, não é na área de moda, né? Você precisa ter esse branding forte. De qualquer coisa que você faz. E aí já vamos voltar para outra dica. Me formei, não sei o que fazer.
se posicione como profissional de moda, independente da área. Exatamente, gente. Vocês fizeram na faculdade, ficou 4 anos estudando esse negócio aí. Então, tipo, mesmo que vocês não se sinta totalmente segura pra falar de um assunto, tudo bem, você estuda mais, Sim. sabe? Se aprofunda. A gente nunca sabe. Você sabe tudo de alguma coisa? Nossa, Alguma nunca. matéria você considera que você não tem que estudar nada? Não, Nem não existe, não existe. Tipo, eu sou estilista, trabalho muito tempo como consultora de moda, mas mesmo assim eu me sinto constantemente desafiada. Às vezes eu penso, nossa, cara, eu tenho que parar pra estudar, porque, né, senão eu vou ficar pra trás. Gente, as coisas mudam o tempo inteiro e a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar junto nesse ritmo, né, entendendo como que o Como mundo... que as pessoas querem consumir, né, a moda. Vai mudando, as pessoas vão mudando, o olhar de moda vai mudando e a gente precisa mudar como profissional, Uma coisa que eu acho muito interessante de contar aqui, já que a gente tava falando de tendência, é a gente dizer nesse negócio que a gente tava falando de ditar a tendência. Antigamente, né, você já ouviu como que foi criado os desfiles de moda? Você já ouviu essa história? Acho que não. Como surgiu isso? Não. Que antigamente não existiam lojas de roupas que vendiam roupas assim, Sim. que nem a gente vai lá e compra, né? Isso foi quando na Revolução Francesa com o prêt-à-porter, que foi um boom lá. Começou a deslanchar. Começou a deslanchar, mas antes disso não tinha, né? Antes disso, o que acontecia? As pessoas compravam tecidos e levavam nos costureiros, nos alfaiates e tal, pra eles fazerem roupas. E aí, como tudo, tinham costureiros melhores, costureiros piores, né, tal. E aí a gente já tinha ali a burguesia, né, tal. A gente já tinha a diferença de classe social. E aí, os alfaiates que atendiam as mulheres mais endinheiradas, as donas de fazendeiros, eles começaram a organizar. Por que acontecia? Eles faziam um vestido para uma e aí a outra queria um parecido, mas queria um tecido diferente, tal, não sei. Enfim, aí eles começaram a se organizar para apresentar os modelos mais diferentes para essas mulheres. E aí eles, né, fizeram, acho que foi em Paris o primeiro desfile, eles organizaram um desfile e as modelos todas entraram com uma placa na mão. Número 1, número 2, número 3. E aí todas as mulheres, né, de fazendeiros, todas sentadas lá assistindo e elas com uma caderneta na mão. E aí na caderneta elas anotavam o número dos looks que elas tinham gostado. No final, elas iam lá, ele tirava a medida e fazia a roupa sob medida para elas. Então era o objetivo, era um expositor. Era um expositor. Era um expositor, ele ia lá mostrar... Era uma peça piloto, né, que tava ali desfilando e falava assim, eu quero essa piloto nessa numeração. Então, nesse momento, a gente via que a moda, ela vinha muito ditada, né, porque daí essas mulheres de fazendeiros começavam a usar essas peças e aí isso gerava desejo nas outras mulheres, né, nas outras que eram trabalhadoras, mulheres do campo, enfim, né, e aí isso, a moda ia se difundindo. E aí, quando essas mulheres, as trabalhadoras, começavam a usar, as mulheres que eram da burguesia queriam se diferenciar. E aí isso foi criando esse ciclo até que a gente hoje, vê né? hoje, até justamente. Hoje a gente tem isso. Esse movimento, ele é chamado de bubble up, não é isso? O bubble up. E aí, a gente vê a moda acontecer, aí os anos passaram, a gente teve a Revolução Industrial, quando a gente começou a ter ali o prêt-à-porter, com a roupa pronta pra vestir, e ali nos anos 80, 90, não, assim, 60, mais ou menos. Que aí 60. o prêt-à-porter também, assim, tava pronto pra vestir, mas não tava nem tão pronto assim, era bem pouquinho. O prêt-à-porter, na realidade, foi aquele conceito que a gente teve pós-Revolução Industrial, que a gente teve um boom de demanda de roupa, e aí não tinha como as roupas serem feitas sob medidas, então foi definido uma grade, que em cada lugar do mundo é uma, não tem padrão. E né? no Brasil é toda junta. É desse jeito. Fica bem caladinha. Né? E a gente não tem padrão nenhum, e aí a gente começou a ter essas roupas prontas pra acontecer. E aí depois, né, o que aconteceu é que as pessoas, começaram os trabalhadores, né, nem todo mundo queria se vestir igual à burguesia. E aí começaram a se criar a contracultura, né? E aí, quando a gente começa a ver elementos dos trabalhadores a influenciar a roupa da burguesia, né? E aí esse movimento, gente, ele é chamado de trickle down, não é isso? Trickle down, é isso. Quando ele vem de baixo pra cima. Inverso. O bubble up é o que vem de cima pra baixo. baixo. E o trickle down é o que vem de baixo pra cima. Então, quando a gente vê, por exemplo, na moda, a gente tem algumas estilistas que trazem isso. Por exemplo, Vivienne Westwood trouxe coisa do punk pra passarela, né? Então, a gente tem bastante. E hoje a gente vive o trickle across, que é onde a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tanto de cima pra baixo, quanto de baixo pra cima. E aí, só um adendo que a gente já tinha isso na época... Da Idade Média, da Idade Média, assim. Já tinha chapéu pra diferenciar, aquele cabelo, né, aquelas perucas que as pessoas colocavam, aquilo ali também era pra diferenciar. Olha, eu sou rica e você é pobre. A moda, ela surgiu, gente, na Idade Média com esse intuito, de diferenciação social.
diferenciação social mesmo, assim, de botar uma distância entre o que eu tenho e você não tem. Batendo o olho, você vê quem é rico e quem é pobre. Era essa a ideia. Essa era a ideia. Mas aí na Revolução isso ficou mais evidente. E hoje em dia você já não sei se você consegue distinguir. É verdade. Hoje em dia o negócio tá junto e misturado, meu amor. Se você fizer um bom posicionamento de marca, não tem quem não. É verdade, assim, isso. e é legal porque a gente vê que isso expandiu muito, né? E assim, e hoje tem coisas que são muito distantes, assim, até tem muita gente que não imagina. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu fico pensando é sobre ter marcas de luxo que hoje a gente não tem aqui no Brasil, né? E a gente... Sim! E não é interessante para essas marcas virem para cá, então eles trazem esse distanciamento mesmo, assim, sabe? E eu acho que isso só vai crescer. Eu acho que as que tem vão dar uma enxugada cada vez mais. Até porque tá ficando, né? É tipo assim, o luxo não pode ser acessível. E justamente, eu tava conversando isso com uma outra amiga esses dias, que ela tava falando, né, sobre essa popularização do luxo, como teve isso nos últimos anos. E o luxo não quer isso, né? Esse não é o papel do luxo, tá? O luxo não quer ser de todo mundo, o luxo quer essa distância, né? Então eles vão dar um jeito de fazer isso. E amiga, muitas vezes a gente acha que, né, vai trabalhar com moda e a gente vai ter esse luxo todo. Mulher... aí depende muito da área que você vai trabalhar. Eu nunca tive acesso. Nem eu tive, gente. Então assim, né? Espero que você tenha mais sorte do que a gente. Porque esse luxo todo, gente, é só nas câmeras, é só pra mostrar mesmo. E eu sempre acho que a pessoa que trabalha com moda mesmo, aquela pessoa que é apaixonada por moda e que você vai ver e fala assim, não, essa pessoa trabalha com moda, ela tá sempre desconfigurada. Você já prestou atenção? Olha as fotos, pra mim, na maior referência de stylist do mundo hoje, que é Pedro Salles. Nossa! Olha as fotos de Pedro Salles. Eu falo, meu amor, você não tinha uma roupa melhor para colocar? Mas ali, a gente que trabalha com moda tá sempre pensando no rolê. Se você tá vendo a gente arrumada, é porque a gente parou para fazer aquilo. Porque no dia a dia de um profissional de moda, amiga, não cabe isso. Não cabe. É muita loucura, a gente não tem tempo. Não tem. E aí, quer ver outra coisa? Olha, assiste desfile e vê o estilista entrando no final. Se ele não tá de básico, se ele não tá meio morto e tá só a pele dele ali e ele tá dando um tchau, geralmente ele não tá com uma roupa da coleção dele, ele não tá com nada. Porque a pessoa que trabalha com moda, ela tá... envolvida no processo. No processo. E aí fica cada vez mais óbvio pra mim que quando você vê uma pessoa extremamente ligada à moda, arrumada, emprequetada e tudo mais, ela de fato não tem... Ela gosta de roupa, ela não gosta de moda. Não é do mercado. Não é do mercado, de fato, entendeu? Porque a maioria dos profissionais que trabalham com eles têm uma autenticidade muito específica, assim, e tão pouco se importando que alguém vai achar ele desarrumado. E assim, a gente não liga tanto também pra tendência, porque a gente entende muito de onde vem essa tendência, como passa, e pra mim, uma roupa que eu vou comprar e que ela não vai me ser útil por 10 anos, ela nem entra no meu guarda-roupa. Eu melhorei muito, porque quando a gente começa a trabalhar com consultoria de imagem, a gente precisa dar um pouco de exemplo. É que nem quando vira mãe, né, amiga? Até quando a gente vira mãe. Mas, quando eu não trabalhava com consultoria de imagem, eu era muito mais desligada. É verdade. Quando eu trabalhava... Você falou de chão de fábrica, né? Eu trabalhei em chão de fábrica. E quando eu trabalhava em chão de fábrica, gente, a roupa era assim, tênis, calça... Eu tinha a minha... Eu falo para meus clientes, não fazer isso. Vocês não vejam, não sigam o meu exemplo, viu? Mas eu tinha... Porque assim, chão de fábrica era assim, um negócio que você não pode fazer nada. Você tem que estar segura. O sapato tem que ser fechado, tem que ser calça comprida, você tem que estar... Anda igual notícia ruim, tá o tempo inteiro ali, você não sabe que hora você sai, que hora você entra, entendeu? Você nem vê o dia passar, sabe? Assim, você tá numa zona industrial da cidade, você não tá no luxo, assim, sabe? Então, normalmente, assim, essa última empresa que eu trabalhei, eu nem ficava nem com a minha bolsa, eu tinha um armário que eu tinha que guardar minha bolsa e deixava lá. Porque como a gente tá mexendo toda hora com aviamento, coisa... Né, gente, sei lá, a empresa existe há muitos anos, mas pode ser que tenha acontecido roubo já, sabe? E produto sigiloso também, produto coleção sigiloso. hoje cada vez mais sigilosa. Uma coisa que é interessante que a gente estava falando, né, das áreas de atuação, uma área de atuação também é vendedor, né? Vendedor tem que ter cada vez mais conhecimento. Tem, e cada vez tem menos, mas
Tinha que ter cada vez mais. Necessita, né? Você vê que vendedores que têm conhecimento conseguem se destacar, conseguem ter uma performance melhor, eles conseguem vender mais. A pergunta que eu mais recebo, eu provavelmente recebo uma vez por semana uma mensagem dessa. Tami, me indica uma vendedora boa? Eu falei, meu amor, a vendedora boa, ela não precisa de indicação. A vendedora boa, ela já está empregada. Ela tem no mínimo, ali 10 lojas que ela quer ir. Entendeu? Não tem vendedora boa, que se esforça, que se estuda. Ainda mais hoje, com comportamento, que antigamente a gente tinha um consumo muito evidente do que as pessoas queriam, né? O consumo, ele sempre foi num fluxo muito certo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não tem nada na moda que você não encontre. Ah, não, mas, por exemplo, o tie-dye não tá usando. Meu amor, caça na internet, você vai achar. Tem, gente. Tem nicho pra tudo. Pra tudo. Aquilo que você falou, dos anos 2000 pra cá, a gente não tem mais a nossa moda. Mas eu acho que de 2000 pra cá, nada saiu de moda também. Nada saiu de moda. Então, tudo. Ó, por exemplo, você vai numa loja, a gente vai dar consultoria hoje. Por isso que aí entra o trabalho do Cohunter, de analisar o que todo mundo tá indo. Porque não tem um jeans que você procure hoje que você não encontra. Você acha flare, boot cut, mom jeans. Cintura alta, baixa, cintura média, destroyed, todas as lavadas, tudo você acha. É verdade. Ah, não, eu quero uma camisa que tem aquelas golas de boneca da época de rococó. Você vai achar. Procure, você vai achar. Então, assim, é muito mais difícil para a vendedora hoje ela analisar. Por quê? Porque tem 1 milhão de possibilidades para ele no online e ela precisa segurar a venda no físico. Então, ela precisa de muito mais manobras e muito mais conhecimento. É que nem, olha só, eu tava assistindo uma palestra do especialista de varejo esses dias, e ele tava falando que é muito difícil pro varejo físico concorrer com online por causa disso. Porque ele entra lá na Amazon, por exemplo, ele acessa a Amazon e já tá lá, oi fulano, tá aqui a lista dos seus produtos favoritos, que você sempre compra, né? Não tá na hora de repor nenhum. Como que você vai fazer isso fisicamente? O cliente entra na loja, não tem como, né? E outra coisa também que aí a gente entra na parte da consultoria, eu faço sempre uma lista de compras para as minhas clientes. E aí eu vou deixando isso, né, de acordo com o ano. Cara, o estoque tá lá. Você entra na Renner, você tem um XG para oferecer para cliente. Do PP ao XG eu tenho para oferecer. Entendeu? Você indica uma loja... Não, se eu for na loja física, ela vai ter o P, mas não vai ter o M, vai ter o G. É muito mais complicado. E assim... É difícil para a vendedora, né? Porque aí não é só um trabalho de ter o produto e de ser simpática, você tem que ter todo um jogo de cintura. E aí entra o conhecimento de moda também, né? Que aí quanto mais a vendedora tem, mais isso vai... E ela consegue passar segurança pro cliente, ela consegue... Aquilo que a gente estava falando nos outros episódios também, como a gente não tem muita regra para se vestir, então o cliente ele tem que se sentir bem com a roupa, né? Então, e aí quando a vendedora, ela consegue trazer esse direcionamento, ó, tipo, essa peça, você pode combinar assim, você pode combinar assado, você dá essa Tem uma noção de tecido também, ajuda muito. Agora, outra área de varejo que eu sempre quis trabalhar, eu trabalhei por pouco tempo, mas eu gostava muito, é essa área de compras, de comprador. Ai, de comprador, eu também acho. Cara, eu acho fascinante. Você fala assim, não, olha, você tem que abastecer essa loja inteira. Eu sei que a Riachuelo, ela tinha compradores por departamentos, né? Tinha só da malharia, só da alfaiataria e tudo mais. E aí é um serviço de gestão muito legal e que as marcas hoje, as grandes marcas, elas têm esse serviço de compradores até específico para tecidos, né, amiga? Tem específicos para tecido. Eu já trabalhei em algumas empresas e aí uma delas que eu trabalhei, o Group Brands, por exemplo, a gente tinha compradores de tecido só. Então, aí, assim, então ali dentro, por exemplo, eu recebia fornecedores, eu via outros tecidos também, mas tinha alguns tecidos que já vinham, assim, ó, internos, ó, a gente tem esse tecido aqui, tem que trabalhar, a gente comprou esse tecido para essa coleção, assim, então, porque... Porque ele tem que achar o que combina com a sua marca, né, o que tem o DNA da sua marca, tem que achar preço, todo comprador tem que ter preço, negociação. E ele tem que ter tendência, tem que alinhar esses 3 pontos. Não, e às vezes vem um pedido também do marketing, por exemplo, a gente quer uma proposta diferente, a gente quer alguma coisa, e aí eles, com sustentável. Né, assim, sabe, que daí dá alguma coisa que o estilo meio que tem que engolir, sabe, que a gente não quer. Aí eles pulam a gente, e aí vem o comprador e fala, ó, a gente já tem esse tecido, tem que trabalhar com ele. Cara, eu acho que, assim... Tem sido tempos muito difíceis para ser estilista. Eu acho que tem sido, assim, acho que a pior época para você ser estilista é agora. Primeiro, porque é impossível alguém não te copiar.
Cara, isso é muito frustrante. Segundo, porque o estilista, ele tá amarrado ali com várias tendências. Eu acho que para uma empresa hoje, vai importar muito mais o que um co-hunter tem a dizer do que um estilista tem a dizer. verdade. Porque não adianta o estilista querer desenhar infinitamente se o co-hunter falar isso aqui não vai vender, isso aqui ninguém tá comprando. Então, e pro estilista, que é 99% criação, isso é extremamente frustrante. Então, eu acho que tem sido épocas difíceis para a estilista. E aí, eu vou entrar num outro ponto, que é por isso que tá uma dança das cadeiras infinitas, amiga. né, de todas as marcas. Gente, não para mais estilista em marca nenhuma. Pois é, eles estão com uma dificuldade grande ali, né, de definir De definir tudo, amiga, de todo. Ó, você vê, os estilistas estão assim, eles não ficam 2 anos na Pois marca. e aí essa preocupação, que nem o trabalho que o Alessandro Michele fez na Gucci. Lindo. Lindo. Só que daí é aquele negócio, não é pra fazer o mesmo trabalho, não é a mesma cara, sabe? Tipo, tem que trazer o quanto que aquilo é a identidade dele, o quanto que aquilo é da identidade marca. da marca. Sabe? Então é aquele negócio do branding que a gente estava falando. A marca, ela tem que ter o branding dela e o profissional de moda, ele tem que ter o branding dele, só que a gente tem que entender que a gente é meio camaleão. A gente não pode se prender só num tipo, num estilo, num jeito, numa identidade. Principalmente também como consultora, a gente não pode transformar as nossas clientes em mini Tami e mini Duda. Não, Deus me livre, não pode. A gente tem que aprender a trazer, ensinar pra ela a trazer a identidade dela, a personalidade dela, a autenticidade dela, né? Por isso que são tempos difíceis. E aí agora a gente entrando na consultoria que você tá falando, eu acho também que é tempo difícil para as consultoras. Apesar de eu estar achando que é um mercado que, assim, as pessoas têm tido muito mais noção e querem muito mais esse serviço, entender mais. Esses dias eu tava com uma cliente numa loja e aí uma cliente me ligou querendo fechar um visagismo de óculos. Eu falei, beleza. Aí a cliente falou assim, alguém precisa de opinião para comprar óculos? Eu falei, precisa, meu amor, é o que precisa. Você não tem ideia do quanto precisa. Aí eu falei assim, precisa demais. Ela, meu Deus, é o cúmulo da preguiça. Eu falei, não é preguiça. Às vezes a pessoa realmente não tem noção. Não, e a gente tem pontos técnicos que a gente avalia no rosto. Metragem, tem várias coisas, personalidade, formatos, intenção de imagem. Exatamente. Então, assim, é muito mais profundo. Não é, ai, não, eu vou escolher um óculos aqui porque eu sou doida, eu gosto de opinar. Não e aí, assim, cara, por exemplo, você usa óculos de grau, né? Sim. Montou um look lindo, perfeito, super moderno, jovem lá, descolado. Aí fala assim, comprou o óculos mais básico. Porque eu quero pra usar com tudo. Envelheceu 60 anos o look. Eu tenho uma raiva desse negócio de a pessoa usa óculos a vida toda e fala, não, eu quero um que combina com tudo. Eu falo, mulher, tu usa óculos a vida inteira e tu só quer ter um. Não sapato tem como. Só tem um, por acaso? Não tem como, amiga. Não tem. Tem que ter no mínimo 2, gente. No mínimo. Um mais despojado e um pouquinho mais elegante. No mínimo. E eu acho que, tipo assim, as pessoas têm aberto muito a cabeça. Tipo assim, eu preciso estar com óculos, assim, que tem a ver comigo, com a minha personalidade. Isso é muito legal. E, por outro lado, eu tenho sentido que daqui a algum tempo, e aí você me corrige se eu estiver errada, a gente vai ter que deixar de trabalhar com algumas nomenclaturas. Como assim? Por exemplo, eu acredito nos 7 estilos universais, acredito muito, mas eu não sei quanto tempo ele dura. Eu não trabalho com ele na minha consultoria. Então, assim, eu uso ele como base quando eu vejo com a cliente, ela não tem noção nenhuma de moda, eu explico pra ela, porque eu acho que é um bom lugar pra gente começar. É um bom lugar pra começar, assim, ela precisa se sentir pertencente. Exatamente, ela precisa entender, assim, também essa história da linha, né, da linha reta, da linha curvada, então eu acho que isso traz uma boa noção pra ela. Só que o problema dos 7 estilos universais, eu acho que ele foi criado em cima ele foi uma pesquisa de mercado da Alison Parsons, né? Sim. E aí eu acho que isso que é o problema dele, sabe? Que ele tem uma visão mais consumidora do que da cliente em si, sabe? Eu não sei, porque assim, eu acho que foi se mudando muito o que era os 7 estilos universais. E eu acho que também, cara, a gente tá muito longe de ter só 7 estilos hoje. As coisas, assim, estão, assim, infinitos estilos. Sem nem te falar quantos que a gente tem. Não, pois é. O que é o borro, por exemplo? O borro, pra mim, é uma mistura do natural romântico e criativo.
e criativo, com certeza. Né? Então, aí assim, é isso que eu fico pensando, assim, beleza, a gente consegue encaixar todos os estilos, praticamente, nessa combinação dos sete estilos, né? Mas é uma coisa igual que... a pessoa fala assim, ai, não, eu quero ter o estilo elegante. Eu falei, meu amor, todos os estilos podem ser elegantes. Elegante não é um estilo. Tudo, entendeu? Eu não tenho tradicional, não tenho clássico no meu, mas eu posso ser elegante se eu quiser, entendeu? Exato. Tudo eu posso ser. Então, eu acho que cada vez mais isso vai cair por terra. E aí, a gente vai ter que arrumar um outro lugar pra gente ter um suporte para dar para essas clientes. Então, eu acho que todas as profissões da moda têm mudado muito por causa dessa comunicação. A informação tá muito ali, mas eu ainda acho que a literatura e a base ali do dicionário de moda, das origens, porque moda é história, a gente precisa ter alguma coisa para se segurar. Precisa. A gente precisa ter ali pra... Porque senão se perde. Não, e pra trazer também credibilidade, pra gente trazer profundidade, né? Porque assim, você vê que é um negócio sólido, não foi um negócio que foi inventado além. Então a gente precisa ter isso pra trazer essa e eu acho, pro nosso trabalho. ainda não tem, tá? Nenhum estudo, mas eu acho que muito em breve alguém vai lançar alguma coisa que vai deixar de trabalhar com 7 estilos universais e a gente vai ter uma nova coisa por aí. Então, você eu fez acredito o curso muito da Ecole, nisso. Já? Do Ecole? Da Ecole, o de consultoria deles? Não. Eu fiz o da Ecole de consultoria. Eles não trabalham com 7 estilos, eles trabalham com estilos de essência, acho que são 12. É um negócio parecido com esse negócio. É aquele do... Da roda, ele tem uma roda. Que ele tem uma roda, eu também já ouvi falar. São 12 personalidades, é um negócio assim. Mas também não... Pois é, mas ele tem a ver com a personalidade. Eu já ouvi falar sobre isso. Que mas eu acho que vai vir igual assim, na hora que ele vier, ele vai vir igual o sazonal expandido. E vai detonar. Ele vai detonar com tudo. Eu acho que em algum momento, assim, muito perto, vai vir alguém e vai falar assim, não, agora não existe mais 7 estilos, existe isso aqui. Por exemplo, o Kibe, você já ouviu falar daquele? Já estudou? Eu nunca estudei aquilo. Estudei, mas eu não sei se concordo. O que é aquilo? Me explica. Ele é uma mistura ali de... Silhueta. De silhueta, com personalidade, entendeu? Então, assim, eu acho ele muito vago, pra ser muito amplo, assim. Muito amplo. A palavra é essa. E eu acho ele meio assim, pra magro é isso, pra gordo é isso. Aí eu já não concordo, entendeu? Então assim, pra mim, eu não sei, eu estudei bem por cima também. Eu também não parei pra estudar, porque o que eu vi não me chamou muita atenção, sabe? Assim, eu pensei, não vou parar pra ver isso agora, porque tem tanta coisa que eu quero fazer, né? Então depois eu vejo. E eu acho que toda consultora tem uma metodologia própria também, assim, eu fui fazer esse curso agora na Belas Artes, ano passado, vai fazer 1 ano agora. E aí, ali elas fizeram um teste de estilo, e aí o meu eu falei que eu tinha 4 estilos, eu era a única profissional de moda lá, eu tinha mais tempo que a professora de formada. E aí, ela falou assim, não, mas na minha cara. E assim, eu tô toda de rosa em todos os vídeos, eu pareço uma pessoa fofa, mas eu não sou, tá, gente? É faca na caveira. E aí ela pegou e falou assim, não, mas se você tem mais de 3 estilos, você não tem estilo nenhum. Eu falei, como assim, pra cima de mim? Eu falei, não, meu amor. Porque assim, não existe isso, gente. Não existe. Isso aí é coisa de antigamente, que você só podia... não. Se você gosta de decote, se você gosta disso, se você gosta disso, você é sexy e acabou. Você só pode ter um estilo, no máximo 2. Gente, isso não existe mais. Entendeu? Eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou amiga, eu sou filha, entendeu? Eu sou da igreja, tudo junto. Então tem o dia que eu quero estar assim, tem um dia que eu quero estar confortável, tem um dia que eu quero estar de salto. Eu posso ser todas essas thumbs que eu quero ser. Óbvio que todas elas têm uma essência em comum, mas isso não me impede de ser todas elas, exatamente. Amiga. Por isso que eu não trabalho com 7 estilos universais, sabe? Eu trago, assim, alguma base, mas eu falo isso pra cliente, cara, não se prenda, porque eu tenho muito medo depois da cliente chegar e falar assim, eu achei esse vestido lindo, mas esse vestido é criativo e a Duda falou que eu sou romântica. Sabe? Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, gente. E a outra coisa também é a questão do biotipo. Que a pessoa fala assim, aí você vai lá no biotipo, não, porque eu sou ampulheta. Não, porque a Tami disse que eu só posso sair de cintura marcada. A pessoa tá o tempo inteiro igual uma pamonha amarrada. Tá, exato, qualquer coisa bota no Não, gente, não é assim. Então, assim, eu também acho, sabe assim, igual um trem. Não, porque eu não pode volume em cima. Meu amor, eu quero saber quem é que vai me impedir de usar uma manga bufante se tem a ver com o meu estilo. Independente se vai dar mais volume. Exatamente. Então, assim, tanto essa parte quanto a de biotipo, tanto o biotipo quanto os 7 estilos universais, eles estão caindo muito por terra no sentido de a personalidade, ela precisa ser acima de tudo isso. Sabe? Exatamente, a gente precisa ser,
o que eu falo para as clientes, né? Elas precisam se olhar no espelho e se sentir elas mesmas. Porque isso traz força, isso traz empoderamento. Não a fulana falou que o meu look tá legal. Não isso. Não. É o sentimento que tá ali dentro, de quando Eu você... me sinto legal, né? Eu me sinto. E pra mim, assim, na questão da consultoria, nessa questão de biotipo, eu tive, assim, um caso, uma cliente que pra mim foi a mais marcante de todas, que ela era uma cliente, né, acima do peso, e aí por conta disso não se cuidava muito, tinha mais receio de ousar, então usava muita cor escura. Eu só uso preto, vocês estão vendo aqui, né? Mas, assim, é uma questão de escolha, eu não me sinto limitada, eu não fico triste, tipo, eu gostaria de usar. Não, ela era uma pessoa, tipo, não, eu tô gordinha, eu tô acima do meu peso, então eu tenho que usar uma cor escura, eu tenho que usar preto porque vai afinar, sabe? Então, assim, tipo, não tem problema você só querer usar preto, mas isso não pode ser um problema na sua vida, né? E aí, assim, eu lembro que eu falei pra ela assim, vamos fazer um exercício de shopping. Eu vou te levar no shopping e eu não quero nem que você leve seu cartão. Eu não quero que você compre nada, eu quero que você vá lá experimentar umas roupas comigo, eu vou tirar umas fotos e depois a gente vai conversar. Aí eu fui antes, separei as peças, aí depois combinei com ela. E, gente, Renner, Riachuelo, C&A. Por quê? Porque é isso, eu quero roupa que vai ter do PP ao XGGG. Todos os estilos, tudo. Todos os estilos, porque eu só quero que ela experimente, né? Aí eu lembro que eu peguei uma calça branca, aí, gordinha, né? Ela falou, Duda, tá maluca? Só que ela era um tipo que tinha mais volume na parte de cima. Então eu colocar uma cor clara, uma pantalona branca ali e equilibrar. Ela começou a chorar, amiga. Emocionada. Eu peguei uma saia, lápis com um drapeado, tal, que fazia uma cintura ali pra ajudar também. E aí ela Duda, eu nunca tive uma saia. Olha isso. Por quê? Porque achava que tinha um corpo ali e tal, né, que... Se limitou, né? Se limitou, Se engessou, assim, eu via na internet que tal coisa aumentava a barriga, né, que roupa clara aumenta a barriga, então eu só uso roupa escura. Aí... que o povo tem umas ideias, assim, muito quebradas, de tipo assim, não, eu uso preto que preto emagrece. Primeiro que preto não é Monjaro, são duas coisas diferentes. O que emagrece é Monjaro, né? É Monjaro, vocês estão confundindo as informações. Não, porque o preto combina com tudo. De onde que Quem disse? Meu Deus, de onde vocês tiraram esse absurdo? Minha mãe, eu pego brigas e brigas. Eu comprei preto porque preto coordena com todo meu guarda-roupa. Você não sabe nem o que significa coordena, mãe. Você tá vendo um negócio aí? Me enlouquecer. Então, assim, são coisas que as pessoas ouvem, saem replicando aquilo ali. Como verdades. Como verdade e cria uma parede em volta dela, tipo essa sua cliente, né? Olha que isso, você só pode usar preto, você nem gosta. Eu que nem gosto muito, assim, eu tenho uma peça ou outra preta. Então, tipo assim... É verdade, eu não te vejo muito preto. Eu não gosto. Então, tipo assim, tá na minha cartela e super me favorece, que aí também já é outro ponto, esse negócio de cartela, que nós temos 2 pessoas que trabalham com isso. E eu, se eu pudesse, eu pagaria a Duda pra me vender a cartela dela, entendeu? Eu quero a dela, ela quer a minha. Exatamente. A cartela dela não tem preto. Né? E a minha tem, eu não sou fã, eu gosto de marrom, essas coisas muito rosas. Mas tem rosas também, né, amiga? Então, assim, tem várias maneiras da gente usar a nossa cartela também, aí a gente vai falar disso num outro vídeo, mas que, tipo assim, nada é engessado nem pra gente, entendeu? Nada é engessado, tipo, não, eu tenho que usar essa cor porque tá na minha cartela. Gente, isso não existe, tá? Nada é prisão, nada na moda é prisão, tudo é instintivo, tudo precisa, sabe, vir de dentro pra fora mesmo. E uma dica que você daria, amiga, pra alguém que se formou em moda agora e tá aí querendo começar a trabalhar, que você... Além do fazer estágio, o que mais que você diria? Eu daria fazer estágio. A segunda dica é, independente, se você ainda tiver na faculdade, começa a trabalhar seu posicionamento, sabe? Assim, o seu nome, seu sobrenome, o seu nome artístico, se você for ter, trabalha isso desde o início. Se for uma coisa que eu trabalhei desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive meu nome e meu sobrenome ali. Tudo eu colocava meu sobrenome no meio. E é uma coisa que eu trago até hoje e que me traz muita referência. Retorna isso, né? Isso sempre retorna pra mim. Onde as pessoas forem ver o Cecinha, elas vão lembrar de mim, assim como onde as pessoas forem ver em preto, elas vão lembrar da Duda. Então, assim, tem que ter um nome ali muito relevante pra uma pessoa da moda. Ela precisa ter um nome, assim, impactante, forte. Tipo Pedro Salles, que a gente... Pedro Salles, entendeu? Patrícia Fregonese, são nomes, Cassandra Valduga, são sempre nomes, né? De peso. De peso. Outra coisa, não se limite, não se coloque dentro de uma caixa. Isso eu acho também. Entendeu? Que você, tipo assim, não, porque eu sempre gostei disso. Cara, mas tenta pensar no que você não gosta também, dá uma chance, sabe?
vai para todas as áreas. A moda, ela muda muito, não só na tendência, ela muda aqui também no back-office, ela muda com o que a gente trabalha. Então, assim, tenta entender de tudo, faça cursos todos os anos, faça curso, escolha um curso, uma área para você aprender de tecido, de modelagem, de estamparia, de tendência, sabe? De mercado, de varejo. Cara, a pessoa que trabalha com moda, ela precisa ter uma amplitude, sabe? Não precisa saber de tudo. Como aqui, várias vezes a gente conversa, a Duda me ensina várias coisas. Você me ensina muito, entendeu? Também. A gente tá o tempo inteiro, porque ninguém precisa saber de tudo, mas você precisa ter uma noção do que a gente tá falando quando você trabalha de moda, entendeu? Então, assim, tenta conhecer, sabe? Eu sei que o início é muito difícil, meu Deus, e como eu sei. Eu acho que eu vim ter uma estabilidade mesmo, eu já devia ter uns 7, 8 anos de formada. Quando eu falei, não, realmente agora tá ok, entendeu? Me sinto segura agora. Me sinto segura. E assim, é uma profissão que vai te dar muitos altos e baixos, então você precisa acompanhar. Eu acho que se lá no início eu tivesse ouvido alguém falar isso pra mim, tipo assim, ó, segura, trabalha seu nome, você vai demorar alguns anos pra se posicionar. Mas vai dar certo. Vai dar certo e acompanha o mercado, eu não tinha ficado tão engessada no início, querendo só uma coisa, entendeu? Então, assim, queira um pouco de tudo, porque conforme você for mudando, você vai conseguindo se adaptar dentro do seu mercado. E a dica que eu tenho pra dar é essa também, amiga, sabe? Tipo, não se limita ao que você foi contratada pra fazer, né? O que você estudou pra fazer. Então, você tá ali numa empresa e tá, sei lá, se eu sou assistente de estilo, esse trabalho não é pra mim, esse trabalho é da modelista, faz igual. Conhecimento nunca é demais, sabe? Quanto mais você souber, melhor você vai ser, sabe? Mais conhecimento você vai ter, mais você vai conseguir opinar e se sentir segura pra falar sobre isso. Não pare de estudar também, não né? Nunca assim, sabe? E uma coisa também que eu acho que é muito importante é começar a ter um olhar mais atento pro mundo, porque moda é muita referência. E que nem a gente estava falando aqui, a moda não vem da moda, né? Ela vem do comportamento das pessoas. Então, quando você começa a ter esse olhar mais atento, você começar a perceber o que as pessoas estão fazendo, estão escutando, estão mudando. Já percebo que não estão gostando tanto disso, já estão preferindo aquilo. Começa a reparar também como as pessoas usam as roupas no dia a dia. E aí, não para julgar, sabe? Não falar, nossa, que cafona, nossa, que feio, né? Não para isso, mas olha, caramba, que jeito diferente, nunca usaria isso, porque isso vai te dando mais repertório, mais noção, vai te abrindo o seu olhar, né? A gente tem que aprender até os olhos atentos quando a gente trabalha com moda, porque a gente não pode, a gente tem que estar toda hora vendo o que está acontecendo. E eu acho também que a pessoa que trabalha com moda, ela precisa estar em todos os lugares, e hoje a gente tem isso na palma da mão. Então assim, mas eu não gosto de TikTok, aprenda a gostar. Mas eu não gosto de Pinterest, aprenda a gostar. Não tem pra onde correr. Então você tem que abrir o site da Vogue ali uma vez por semana, você tem que estar ligado. Use o algoritmo a seu favor. Meu TikTok é fantástico. Meu algoritmo, ele só me entrega coisa da gringa, legal, passeios, essas blogueiras, gente que às vezes nem é blogueira e tá usando ali uma tendência, uma coisa. Às vezes falando de gastronomia, assim, de família, eu sigo muita mãe. Então, assim, você consegue ter um outro olhar, principalmente da galera que tá fora, entendeu? Absorver isso, assistir campanha. Você tem que colocar o algoritmo para te ajudar. Não adianta você ficar ali olhando a vida da sua vizinha, da sua irmã, entendeu? Da blogueira da cidade. Entendeu? Você tem que estar ali consumindo conteúdo, coisa que a gente não conseguia fazer antigamente, que hoje tá assim a um clique de distância de você. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta pra gente, porque a gente pode fazer a parte 2, porque tem muitas áreas que a gente não falou hoje, tá? Verdade. Né? Então, se vocês gostaram, você comenta aqui. E se tem algum outro tema que vocês querem ver por aqui, pra semana que vem, fala pra gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.